Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é proporcionalidade direta entre grandezas. Mas antes de nós conceituarmos a proporcionalidade, peço a vocês que façam suas anotações para que posteriormente a gente aprofunde lá no exercitando, tudo bem? Então, venha comigo, acompanhe o nosso material. Então, olha só, a proporcionalidade direta entre grandezas, antes de nós conceituarmos essa temática, nós devemos nos atentar para o que é grandeza. Então, nesse sentido, grandeza é tudo aquilo que se pode ser mensurável. Ou seja, no dia a dia, você deve já ter visto situações como, por exemplo, medir alguma coisa, né? Medir distância, medir peso e entre outras coisas. Então, tudo aquilo que a gente pode mensurar, nós chamamos de grandeza. Tudo bem? A grandeza, nós vamos trabalhar a grandeza diretamente proporcional, a grandeza inversamente proporcional e também nós vamos ver as relações de não proporcionalidade, onde ela não vai apresentar a grandeza nem direta e nem inversamente. Mas antes, nós vamos conceituar agora a grandeza diretamente proporcional. A primeira característica que nós podemos perceber nesse conceito de grandeza diretamente proporcional é que quando uma aumenta, a outra aumenta também. Ou seja, dado, por exemplo, uma tabela e você tem um demonstrativo de duas colunas, você vai perceber se as setas estão crescendo ou decrescendo no mesmo sentido. Ou seja, se elas estiverem no mesmo sentido, nós dizemos e conceituamos que ela é uma grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? Já a grandeza inversamente proporcional, nós podemos dizer que a sua característica é que, quando uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, enquanto uma grandeza cresce, a outra vai decrescer. Ou ainda, quando uma decrescer, a outra vai crescer. Então isso você vai perceber durante essas aulas que nós vamos aprofundar sobre a proporcionalidade. Mas primeiro, nós vamos agora conceituar a proporcionalidade direta entre grandezas. Então, pelo conceito que vocês estão vendo na telinha, ela diz o seguinte: duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. E aí vale ressaltar que nós já vimos o conceito de razão em aulas anteriores. Então, para isso, consulte a plataforma Eduque e reveja a aula que nós tratamos sobre razão. Mas, falando de razão aqui, nós podemos ainda ter novamente o conceito de diretamente proporcional de outra maneira para que você compreenda. Então, o texto diz o seguinte, ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se o valor de uma dobra, o valor da outra também dobra. Se é reduzido pela metade, o valor de uma, o valor da outra também se reduz pela metade. E assim por diante. Vai depender muito da situação em que você esteja trabalhando, certo? Então aqui você vai perceber nesse exemplo uma característica que é peculiar de quando nós trabalhamos a geometria. Então acompanhe comigo esse exemplo para que vocês percebam como é trabalhado a proporcionalidade direta entre grandezas. Agora nós vamos construir um quadro de informações onde nós teremos a medida dos lados de cada quadrado. É relacionado o seu perímetro. Então, nesse caso, nós temos aí a mensuração do lado dos quadrados e ainda nós vamos ter que aprofundar esse estudo porque ele vai trabalhar aí o perímetro. Nós sabemos que o perímetro é a soma dos lados de um polígono.
Nesse caso, nós estamos trabalhando com o quadrado. Então, nós vamos somar os 4 lados desses quadrados. Então, nesse caso, vocês vão perceber pela tabela que nós temos disposto aí o elemento dos 3 quadrados, azul, vermelho e verde, e aí nós temos 2 colunas. A primeira coluna, ela vai descrever as medidas do lado de cada quadrado. Então, nesse caso, o azul, vocês vão ver aí na telinha, pelo desenho, que ele tem um lado medindo 2 centímetros. Da mesma forma, vai acontecer para o vermelho. Ela tem 4 centímetros e o verde tem 6 centímetros. E aí, na terceira coluna, ele vai ter os valores absolutos do perímetro em centímetro. Então, nesse caso, do azul, nós vamos multiplicar ou somar 4 vezes a medida desse lado. Então, nesse caso, nós teremos o perímetro igual a 8. No quadrado vermelho, a medida do lado é 4 e, como é quadrado, 4 vezes 4 é 16. Então, nós temos aí o valor do perímetro de 16 centímetros. Da mesma forma, vai acontecer para o quadrado verde. É 24 porque 6 vezes 4 lados é 24. Tudo bem? Então, nesse caso, o estudo aqui é sobre a grandeza diretamente proporcional. Então, você vai perceber que do 2 para o 4, nós temos aí um valor multiplicado por 2. Da mesma forma, vai acontecer na terceira coluna. Você vai observar que do 8 para chegar ao 16, foi necessário ter o produto 2. Da mesma forma, se nós formos estender o estudo para o quadrado verde, vai acontecer a seguinte situação, que do 4 para o 6, nós multiplicamos por 1,5. Então, da mesma forma, deve acontecer na outra grandeza, que é o perímetro. Então, quando você multiplicar 16 por 1,5, você vai ter o valor 24. Ou ainda, nós temos a seguinte situação, se eu multiplicar o 2 por algum número, ele vai dar a resposta 6. Que número seria isso? Sim, gente, 2 vezes 3 é 6. Então, da mesma forma, se eu multiplicar o 8 vezes esse 3, nós teremos o valor 24. O que vocês percebem de característica nessa tabela? Vocês irão perceber que as medidas do azul, vermelho e verde, ela foi crescente, do 2 para o 6. Da mesma forma aconteceu para o perímetro. Do 8 para o 24, houve um crescimento dessas medidas. Então, isso implica dizer, observem aí setinha, que elas estão na mesma direção. Como foi conceituado anteriormente, nós dizemos que quando há essa situação das grandezas serem na mesma direção, nós temos uma proporcionalidade direta entre grandezas. Então, essa é a característica. Perceberam até aqui? Então, a razão entre a medida dos lados do quadrado e seus respectivos perímetros é sempre a mesma. Então, vocês vão perceber que, por exemplo, se eu pegar 2/8, ela será igual a 4 sobre 16avos. E da mesma forma, sobre 6 dividido para 24avos. Na verdade, se você for pegar essas 3 frações e simplificá-las, nós teremos um valor único, que nós chamamos de constante de proporcionalidade. E aí nós vamos ter 1/4. Isso implica dizer que todos os valores obedecerão essa constante. Tudo bem? Portanto, a medida do lado de um quadrado é diretamente proporcional ao seu perímetro. Pessoal, até aqui vocês conseguiram perceber o nosso conceito de hoje sobre a proporcionalidade direta entre grandezas? Então, nós vamos agora exercitando para que vocês vejam isso na prática, como é realizado a utilização dessa definição. Então, acompanhe comigo exercitando. Nesse exercitando, ele vai dizer a seguinte situação. Para verificar
o desempenho de um automóvel, alguns engenheiros mecânicos mediram a distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível consumido durante um trajeto em que o carro manteve velocidade média constante. Então, observe abaixo o esquema que representa essa situação. Então, vocês vão perceber aí, na figurinha exposta aí na sua telinha, que o carro está ali em zero, em repouso. Em seguida, ele passou para 20 km, em seguida para 25 e em seguida, novamente, ele passou para 35. Então, vocês perceberam que houve aí uma crescente nos valores dessa grandeza quilômetro. Da mesma forma, ela vai tratar essa situação para a questão do litro. Então, percebam que quando nós estivermos aí em 20 km, ele terá gasto 2 litros. Quando ele chegar em 25, ela terá gasto 2,5 litros. E quando tiver em 35 km percorrido, ela terá gasto 3,5 litros. O que isso quer dizer? Que nós temos aí, após vários testes, os engenheiros concluíram que a distância percorrida era diretamente proporcional à quantidade de combustível consumido. Ou seja, a razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível consumido era a mesma, porque vocês vão perceber que, partindo do repouso da onde ele está, do ponto de inércia zero, quando foi crescendo a distância percorrida, a quantidade de combustível consumido também foi crescente. Então, eles estavam crescendo na mesma direção. Então, isso implica dizer que nós temos aí a situação de diretamente proporcional. Tudo bem? Mas para isso, basta eu montar essa situação de forma de fração e vocês irão perceber a constante de proporcionalidade que existe nessa situação. Por exemplo, nós temos aí 20 dividido para 2 é igual a 25 dividido para 2,5, que é igual a 35 dividido para 3,5, que é igual a 10. Então, esse 10 ele é a constante de proporcionalidade para todos os casos que apareceram nessa situação. Então, isso significa dizer que o veículo sempre percorria 10 km por litro de combustível. Tudo bem, gente? Pessoal, vocês perceberam que trabalhar o conceito de diretamente proporcional é muito fácil. Basta você fazer uma boa leitura da situação-problema e colocar a situação tanto em tabela quanto você imaginar a situação das grandezas, se elas estão crescente ou decrescente. Vale ressaltar que diretamente proporcional, elas devem estar no mesmo sentido. Tudo bem? Eu vou pedir aqui que vocês recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas, façam as atividades complementares que estão propostas na plataforma e também pelo seu professor. Bom estudo, uma boa aula e até a próxima!